Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que eu convido você a acessar, está aí na sua tela, www.futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre um problema que pode até espantar algumas pessoas, mas é preciso ficar atento pelos riscos que podem surgir. Estamos falando dos parasitas. Bom, eles são seres vivos que retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Os parasitas podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou do uso de objetos pessoais. Mas alguns cuidados do dia a dia podem contribuir para a prevenção, como, por exemplo, filtrar ou ferver água antes do consumo, limpar os alimentos, higienizar as mãos, principalmente ao entrar em contato aí com poeira e objetos retirados do solo. Esses são apenas alguns dos cuidados, entre tantos outros que vamos discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o pesquisador Marcelo Knopf, do Instituto Oswaldo Cruz. E aqui ao meu lado está o mestre em gastroenterologia Hélio Rezetelna, da Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio. E logo mais a gente conversa também com a Aline Bressan, ela é superintendente de promoção da saúde do município do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas sobre parasitas, piolhos, problemas de estômago. Esse é o momento ao vivo aqui para você mandar o seu recado para a gente. Pela internet você tem 2 canais de comunicação conosco, o primeiro deles está aí para você, é o facebook.com, junte-se aí à comunidade de 300 mil conectados, para mandar o seu recado. Aqui já tem até uma chamada perguntando, né? Você já foi aí picado por um carrapato, já teve piolho? Compartilhe sua história com a gente, não tenha vergonha aí, mande o seu recado e tire todas as suas dúvidas pela rede social. Também mande recados para a gente pelo Twitter, marcando aí a sua dúvida com o perfil @canalfutura, ou ainda ligue para o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523-4098, os números que estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente desde já. Enquanto você manda o seu recado, eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão Futura. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Hélio? Tudo bem. Hélio, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão de como os parasitas afetam o nosso estômago, né? A gente sabe que muitas vezes o pessoal acaba consumindo frutas, legumes, verduras, aí vai na feira, naquele domingo ensolarado, vai lá, acaba provando uma fruta daqui, um legume dali, ou chega em casa naquela pressa de fazer a salada, por exemplo, acaba não lavando direito. Isso é colocar a si próprio e a família a muitos riscos em relação aos parasitas. Isso é verdade, né? A gente tem que tomar um cuidado especial quando for se alimentar com frutas cruas, verduras, legumes, porque potencialmente existe uma possibilidade de ter alguns parasitas, vermes, que podem afetar a nossa saúde, levando a dor abdominal, dor de estômago, diarreia, a barriga inchada. São várias queixas que às vezes simulam, parece até umas doenças não parasitárias, mas muitas das vezes podem ser causadas por algum verme, algum parasita oriundo desse alimento que não foi bem lavado e estava contaminado com fezes humanas, muitas das vezes. Mas muitas vezes as pessoas acabam não associando e isso pode não dar algum problema diretamente, pode até levar um tempo, né, para esse problema se manifestar? Existe, e não é incomum, muitas das vezes o paciente está infectado, mas não apresenta nenhuma sintomatologia. O paciente ele se encontra sem nenhum sintoma, a gente chama de assintomático, e o que é pior, pode transmitir porque elimina os parasitas nas fezes e essas fezes, contaminando o solo, podem contaminar outras pessoas. Outras vezes dá sintomas vários, né? Como eu já falei anteriormente, dor na boca do estômago, a barriga inchada, pode ter prisão de ventre, às vezes diarreia, dependendo do grau de infestação, de quanto essa pessoa está contaminada, a carga desses vermes pode ter uma doença mais ou menos grave, levando a problemas sérios se não for bem orientado e tratado. Agora, esses sintomas, Marcelo, muitas vezes são confundidos com outros problemas, no caso de uma infecção por conta de um parasita, por causa de um alimento, por exemplo? Confundido com outro. Às vezes podem ser, mesmo alguns parasitas podem simular dores
no estômago, né, ou no intestino, que a gente chama de dores até epigástricas, outras, né, cientificamente, que podem simular a uma gastrite, né, dependendo do grau de infestação e do grau mesmo da lesão que ele está causando ali no paciente, né? Então, muitas vezes pode até ser um problema um pouco mais grave, pode até ser um problema mais simples, mas se não houver de fato a procura... uma coisa que a gente pensa que é uma coisa e é outra. Às vezes é o parasito que está causando aquela dor. E a partir de que momento, então, a pessoa que está sentindo esse incômodo aí já há um tempinho na região do estômago deve procurar um especialista, deve fazer que tipo de exame para saber se é um problema por conta de contatos com parasitas? Nós temos duas grandes verminoses que simulam, né, lembram uma doença ulcerosa, uma úlcera do estômago ou do duodeno, né, a porção que se segue ao estômago. Giardia e Strongyloides. Às vezes a pessoa está com esses dois parasitas e, na verdade, está pensando que tem uma úlcera, né? Então, qualquer sinal de sintoma que o paciente não esteja melhorando, e alguns sinais de alarme que nós chamamos, por exemplo, presença de sangue nas fezes, emagrecimento acentuado, quando o médico ou a própria pessoa percebe que existe alguma coisa aumentada dentro da sua barriga, isso chama atenção para poder ser alguma coisa que preocupe. Outras vezes pode não ser nada, mas é importante, nos sinais que a gente chama de sinais de alarme, chamar atenção para justamente esse tipo de alteração para poder procurar assistência médica adequada. Agora, a gente sabe que, infelizmente, aí no Brasil todo há muitos problemas em relação ao saneamento básico, ao acesso à água tratada, ao esgoto encanado nas casas, nas escolas, principalmente. E a questão do contato com a água é uma forma muito fácil também de entrar em contato com parasitas, né, Marcelo? Sim. Que cuidados, então, o cidadão, a família pode ter para tentar prevenir, pelo menos, que esse contato não ocorra? Uma das vias de acesso, né, é a via oral, que é através dos alimentos e da água contaminada, né, com ovos ou com larvas de eumintos, nesse caso que eu sou eumitologista, né, estudo os vermes. Então, as pessoas podem vir a se contaminar através da água, no caso específico da água que você está falando. Então, devemos ou filtrar, ou se não tiver um filtro, ferver a água, porque aí matamos a totalidade dos parasitas aí, e aí evita que ele, se vier a entrar, né, no nosso organismo, já entra morto, a partir desse princípio. E aí elimina não só vermes, como muitas vezes bactérias e protozoários, né? Aqueles outros micro-organismos que também podem vir a causar, como ele já falou, giardia e outros mais aí, né? Que são protozoários. Né? Agora, muitas vezes mesmo em ambientes urbanos, nessa água encanada que chega até as casas e os apartamentos das pessoas, muita gente tem dúvida, né? Acaba colocando também um filtro. Essa água que chega pela torneira nas grandes cidades, ela é confiável ou ela também precisa ser fervida antes de ser consumida? Porque ela passa por uma caixa d'água, muitas vezes não tem o tratamento adequado. O certo tratamento é ser feito em 6 meses. E cisternas e caixas d'água, né? Então, tem que ser feito, então, uma filtragem se tiver essa dúvida, ou mesmo preventivamente. Ou, se não tiver o filtro, como eu falei, ferva a água, né? Minha família, a minha mãe era do Rio Grande do Sul, ela tinha por hábito, mesmo aqui no Rio de Janeiro, em ferver a água. Então, eu já uso filtro. Outros podem usar vários filtros diferentes, né? Como se diz por aí, o seguro morreu de velho. Então, mesmo a água encanada que chega na sua casa, se você filtrar, você vai ter uma segurança a mais. Agora, mesmo os filtros, é importante ressaltar também que filtros não são para a vida toda. Filtros precisam de manutenção, precisam ser trocados, limpos periodicamente, para você garantir a qualidade da água consumida por você e pela sua família. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa a Aline Bressan, ela que é superintendente de promoção da saúde aqui no município do Rio. Aline, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Prazer estar participando dessa discussão. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Então, fala para a gente de que forma as condições de higiene e saúde nas escolas têm um papel fundamental aí de prevenção da disseminação de doenças entre as crianças, Aline.
Sem dúvida nenhuma, o tema da higiene é um tema muito presente no currículo escolar, né? Em todas as faixas etárias, né, envolvendo as crianças no ensino, especialmente na educação básica, se discute a questão da saúde a partir da pauta da higiene, né? Agora, a dificuldade da vida das pessoas, da vida concreta e cotidiana, é justamente ter acesso, né, na medida do possível, não só a água, né, mas ao sabonete e as condições para estar... que a gente fala muito da lavagem das mãos, da limpeza dos alimentos, mas assim, como é que no cotidiano a gente pode viabilizar, pensando que algumas famílias moram em condições muito insalubres, muito desfavorecidas, de condições mesmo para, na sua prática cotidiana, ter um cuidado bastante interessante com a higiene, né? E, então, nas escolas, a gente tem essa pauta da higiene muito forte, a gente tem uma relação muito forte entre os serviços de saúde e as escolas públicas, especialmente, né, para o reforço dessa argumentação com as crianças, com os adolescentes e as famílias, os professores, nesse sentido, mas a gente percebe que não basta só as ações de educação em saúde, né? A condição de vida das pessoas é o fundante aí nessa história toda, né? E Aline, você acredita que muitas vezes a própria criança, ao ter contato com esses conteúdos de higiene na escola, acaba levando essas informações para casa e que pode ter até uma repercussão positiva na família como um todo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente investe muito na educação mesmo das crianças e adolescentes, com esse foco mesmo, né? Que alguns outros argumentos com as famílias, eles vêm realmente do espaço escolar, para dentro das casas. A criança, ela educa muito a família, parece que não, mas... ela contribui muito para um outro olhar sobre a vida e cuidado. Nesse sentido, o nosso investimento nas crianças e adolescentes ele é fundamental. Muito bem, eu chamo você de casa também para participar aqui do nosso programa, mandando recados pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone, tirando suas dúvidas aí sobre doenças provocadas por parasitas. E aqui já tem a primeira participação da Elaine pelo telefone. Obrigado, Elaine, pelo seu recado. Agora eu quero ver quem de vocês vai poder ajudar a Elaine. Ela fala que adquiriu piolho e queria saber como tratar esse problema. Quem pode ajudar a Elaine? Vamos lá. Marcelo, doutor Hélio, a própria Aline. Eu tenho filho também, então... É muito comum entre as crianças, principalmente. Criança na fase escolar não é uma coisa assim que é relativa à falta de higiene ou coisa assim. É uma coisa que ocorre na população humana. Então, se um deixa de tratar num determinado momento e aí tem um contato com a pessoa que tomou banho e tudo, e o piolho passa para o cabelo da pessoa. Então, tem remédios específicos, né? Minha filha usa um shampoozinho que compra na farmácia, né? O médico receita, e passa-se o pente fino, né? Para a retirada das lentes, aqueles ovos, né? Que ficam ali assim, que é a postura dos piolhos, juntamente depois do banho, né, com a passagem do shampoo, e retira os piolhos. Não é nada tão complicado, nada fazer o tratamento. Faz acho que 2, 3 lavagens e pronto. Eu não sei se ele tem uma outra também. Não, acho que no meu tempo eu passava Neocídio, né? Eu nunca peguei piolho, nunca consegui, mas amigos passavam Neocídio, mas hoje em dia não passa mais isso. O importante é a profilaxia, né? Você evitar a contaminação. E para isso você deve evitar compartilhar as toucas, né? Pentes, né? Objetos em comum que, uma vez contaminado, a contaminação do piolho é muito fácil, né? Uma coisa muito comum entre os adolescentes é a troca de boné, a troca de chapéu. Isso também pode contribuir para pegar piolho? Pode contribuir. Redes de bailé, né? Bailarinas, né? Isso tudo pode... Cabelo solto, as meninas, né? Mas os meninos também têm cabelo grande, né? Eu vi por aí recentemente que agora uma das principais formas de pegar piolho é tirar selfie, sabe aquela foto que você tira com alguém, você junta a cabeça com um amigo aqui e passa o piolho de um para o outro, né? O selfie não é o problema, o problema é o contato. O problema é o contato dos cabelos. Quero saber da Aline. Aline, a gente sabe que é um problema muito comum entre as crianças, né? Crianças pequenas, principalmente, brincam muito juntas. De que forma nas escolas é tratada a questão da prevenção e do tratamento de piolhos? Nas escolas e nas creches, né, também. Essa é uma questão que a gente lida o ano todo, claro que no período do inverno, do frio, também tem um aumento significativo assim, de casos de infestação. Às vezes é um problema que a escola ou a creche apresenta como um problema de toda a escola, de toda a creche, e interfere muito também, se a gente pensar, né, uma criança infestada de piolho, né, a concentração que ela vai ter em sala de aula, a disponibilidade que ela vai ter ali para o convívio escolar é muito menor, né, porque tem um incômodo mesmo, né, da coceira.
E de um incômodo na relação com os colegas também, né? Bullying e tudo mais. Então, tem 1000 dimensões a discussão do piolho. Mas no que se refere ao tratamento em específico, né? A gente sabe como prevenir e tal. Mas uma vez a criança infestada por piolhos, né? Qual é a nossa recomendação, né? A princípio é o velho e bom pente fino, né? O pente fino, ele ajuda muito, ele resolve muito. A gente se relaciona com as famílias, aconselha o uso do catar o piolho mesmo, com uso de condicionadores para poder soltar o piolho, receitas caseiras de sal e água, vinagre e água. É claro que numa situação muito especial, a gente até pode chegar no ponto de uma intervenção medicamentosa, né? Até mesmo via oral, se for o caso, na rede pública, mas a gente sempre parte de um princípio que o controle da infestação, no cuidado da família mesmo, né? De chegar perto da criança, botar a criança no colo, catar os piolhos, tirar com o pente fino, esse controle é o controle que vai ter sucesso. Porque a intervenção medicamentosa ela é muito pontual, ela resolve ali no momento de uma infestação muito grave, né? Ou até mesmo com loções aí, com medicamentos, como o próprio doutor falou aí, com shampoos específicos. Mas na nossa rede a gente trabalha com uma dimensão, uma população muito grande de crianças, né? E com espaços, né? Com muitas crianças contaminadas, a gente acredita mesmo que o controle dessas infestações ele se deve dar pela como vovó fazia, né? Deitando a criança no colo, passando o pente fino e para poder fazer o controle. Muito bem. Com medicamento também a gente não consegue. Aline, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente do Jocélio pelo Twitter. Obrigado, Jocélio, pelo seu recado. Que tem a ver com o que falávamos no comecinho do programa em relação à alimentação. A gente fala aqui sobre lavar bem os alimentos, né, ferver a água antes de consumir ou cozinhar bem aqueles alimentos in natura. Agora ele fala, né, que ele prefere não comer na rua porque não conhece a procedência dos alimentos, mas nem sempre isso é possível, né? No dia a dia, na correria, as pessoas têm que comer fora, chega naquele buffet de saladas tão bonito e tão diverso, mas não sabe se aquela salada foi bem lavada. Tem alguma dica, alguma forma da pessoa se prevenir tendo que comer na rua todos os dias, doutor Hélio? Isso aí é uma questão séria e... Seríssima, né? E é difícil, né? Mas alguns cuidados, né, podem ser feitos, né? Tem que evitar, de qualquer maneira, os alimentos crus, né? Porque esses sim têm um potencial de estarem contaminados. E podem, muitas das vezes estão, né? E a questão não seria nem apenas e tão somente a questão da verminose em si. Esses alimentos que ficam muito tempo expostos, eles têm vetores, como moscas, que podem estar ali e contaminam os alimentos. A proliferação de bactérias, né, e toxinas. Então, não é raro você comer num lugar e passar 6, 8 horas, uma toxina começar a fazer o efeito intestinal e você ter uma dor abdominal, uma diarreia, náuseas e vômitos. Então, a questão é muito mais ampla, né? É difícil você evitar. A dica é que sejam alimentos que estejam bem cozidos, né? Não crus, para poder minimizar o risco. Em casa é mais fácil. Em casa a gente tem a nossa higiene, a gente pode usar profilaticamente ainda o hipoclorito de sódio, água sanitária, uma colher de sopa com 1 litro de água e deixar a verdura, por exemplo, né, durante 20 a 30 minutos nessa solução, que tem uma eficácia bastante grande, né? Mas na rua os cuidados têm que ser redobrados, mas eu reconheço que é difícil, né? Como fala aquele ditado, né, aquela boa comida caseira que você come no restaurante, poucas horas você passa mal em casa, né? Então tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Agora você falou também sobre os buffets que ficam com comidas expostas por muito tempo. A gente sabe que existe, de certa forma, a fiscalização da vigilância sanitária, mas que nem sempre é efetiva para conseguir alcançar todos os restaurantes. Restaurantes que, por exemplo, abrem para começar a servir o almoço às 11 da manhã, funcionam até às 3, 4 da tarde. É possível manter uma comida com qualidade por tanto tempo? Os molhos, em geral, eles são muito suscetíveis, né, a ficarem contaminados, né, vamos chamar dessa maneira. Eu acho difícil, não é impossível, mas tem que ter uma vigilância muito grande, cuidados, e a gente nota que em alguns locais, né? Isso é importante, pega-se um pouco da comida, guarda no saquinho, depois vai para estudo, né? Se tem alguma contaminante naquela comida, né? Justamente para poder saber se tiver alguma epidemia, o que a gente está lidando, né?
Mas é comum você ver, às vezes, né, nos grandes cruzeiros de transatlânticos, né, que por algum motivo a comida não foi bem tratada ou condicionada, e a gente vê algumas epidemias graves, bacterianas, né? Eles proliferam rapidamente, né? A gente já está quase chegando no finzinho do programa, tem uma pergunta aqui da Maria, lá de Guarapari, que ficou preocupada com a questão da água. Então, vamos aproveitar aqui, doutor Marcelo, para esclarecer para a Maria. Ela queria saber se água mineral tem algum risco de contaminação ou se ela pode beber à vontade. Toda água mineral também a gente tem que saber a procedência, né? Tem que ter os mesmos cuidados. Você sabendo a procedência... Supostamente pode consumir à vontade. A gente também sabe que há alguns casos aí recentes que a gente tem verificado daqueles galões de 20 litros, né? E pessoas que podem vir a falsificá-los, né? Falsificam os lacres, na verdade, colocam outro tipo de água que não é aquela marcada no rótulo. Não estou dizendo que isso acontece em todos, né? Mas é bom você verificar a procedência de quem está lhe fornecendo isso. Mas, em geral, aquelas de garrafa e de copo, faça também a higiene por fora, antes de consumir, antes de abrir aquelas garrafas ou copo, porque se tiver guardado num local inadequado, com sujidades, essas sujidades podem também ter ovos de parasitos. E aí você abriu, levou para dentro daquela água que não tinha antes. Então não adianta a água dentro da garrafa do copo estar e ela está sendo vendida ali no sinal e o cara guarda ali na rua. E você coloca a boca diretamente na garrafa que está cheia de sujeira. Então, o armazenamento é importante, né? Saber armazenar, de onde vem, lugares confiáveis, né? A higiene pessoal, e aí já é cuidados com a higiene, né? Vocês acreditam que a maior parte da população tem esses cuidados ou muitas vezes na hora da sede, da fome, acaba consumindo o que tiver na frente pela primeira vez? A pessoa tem que cercear os seus impulsos nessas horas ali e tomar um cuidado pensando nisso, né? Cada vez mais a educação nas escolas está voltada para isso, cuidados com higiene, para evitar problemas de saúde. Isso economiza dinheiro, tempo, né? E muitas vezes leva a um caso muito grave, né? Importante, de saúde, né? Lavar muito bem as mãos antes de consumir, né, um alimento, manusear alimento, após a defecação, após lidar com terra. É importante manter as mãos bem limpas justamente para evitar uma contaminação, né? Muito bom. A pessoa vai fazer um lanche rápido e não lava a mão. Não lava a mão. E aí que está o maior perigo, né? Muito bom. A gente tem só uma última pergunta, que já estamos bem no finalzinho do programa, que é a pergunta da Giane de São Paulo, que com certeza é a dúvida de muita gente que está assistindo ao nosso programa hoje. Como posso fazer exame para diagnosticar verminoses na rede pública de saúde? Existe esse tipo de exame oferecido pelo SUS. Basta procurar um especialista que vai recomendar o tipo de exame, doutor? De exames de fezes, né? O parasitológico, né? Coprológico, parasitológico de fezes. Muitas das vezes um exame isolado ele pode dar negativo, que não é incomum, e o paciente ter uma parasitose. Às vezes é importante você fazer mais de um exame. Quando a suspeita, ela... Um exame de sangue, às vezes dá uma... também ajuda, é tudo um conjunto, né? Quer dizer, um isolado não vai dizer nada, quanto mais exames de fezes negativo, mais a chance de estar negativo mesmo, não ter nada. O importante então é procurar um especialista no caso de dúvida, no caso de suspeita de que você esteja com algum problema, que vai recomendar então um tratamento indicado. Exame de sangue, a eosinofilia é um indicativo de uma parasitose, né? Tá aí associado ao coprológico, e aí... Muito bom, aí você tem um diagnóstico, um tratamento e uma vida mais saudável junto com todos os hábitos que já recomendamos aqui. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, então muito obrigado os dois doutores pela presença hoje comigo no estúdio. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui então ao vivo de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.